Ora, muito bom dia. Muito bom dia. Vamos lá ver aqui como é que está toda a nossa tecnologia. Eu acho que sim. Estamos em direto na nossa página do Facebook e também aqui nesta sala privada. O meu nome é Ana Cláudia. Bom dia. É domingo, são 9 da manhã e é o Dia da Mãe. Eu começo por deixar aqui algumas palavras em relação a este dia. É um dia muito especial. Feliz Dia da Mãe para todas nós. Não há palavras para descrever o que é ser mãe, não é? O que é esta natureza, a natureza que nos dá esta benção de nos podermos reproduzir e, e depois educar e criar aqueles pequeninos seres que são nossos, que são parte de nós, não é? É uma sensação maravilhosa. Dá muitas dores de cabeça, nós sabemos que sim, mas é das coisas mais gratificantes. E nós, as mulheres, temos aqui um papel fundamental na educação, na economia, no crescimento saudável da população de um país. Ser mãe é muito, é também a nossa afirmação, o nosso carinho, o cuidado, o amor que nós conseguimos passar para aquela criança, para aquele ser, que depois vai ser uma criança para o resto da vida. E quando temos mãe e somos mãe, que é o meu caso, essa sensação de ter uma mãe, de ser mãe, portanto, esta geração, é das coisas mais bonitas. Mas hoje estamos aqui no nosso terceiro dia do Summit Rica, Feliz e Sexy, e sim, calha o último dia, no Dia da Mãe. E temos aqui algumas surpresas apontadas aqui, guardadas para vocês. O Dia da Mãe é um dia longo, um dia grande, por isso podem perfeitamente, na parte da manhã, acompanhar aqui as nossas palestras, as nossas formações, adquirir mais conhecimento, mais força, mais confiança e depois irem celebrar o Dia da Mãe em grande, fantásticas. Pelo menos é o que eu vou fazer. Temos tido 3 dias fantásticos com bastante conteúdo. Este é o nosso Summit virtual, Summit organizado pela Associação Adoro Ser Mulher. Começamos na sexta-feira com a apresentação do que é realmente esta associação, do que é para si associar-se, quais são os benefícios, e estamos também com uma campanha de desconto para se tornar sócia, que vai até 7 de maio, penso que seja na próxima sexta-feira. Qualquer das maneiras, pode-nos enviar uma mensagem em todos os canais, através do Facebook, através do nosso Instagram, onde estamos frequentemente, ou então pelo e-mail geral@adorcermer.com, para saber o que é que tem que fazer, aproveitar este desconto especial. Fica pouco mais de 9 euros por mês para poder estar connosco e os benefícios são enormes. Vai fazer parte de um grupo de mulheres fantásticas, poderosas, que vão ajudar a ter acesso a formações, eventos de networking, participar, ser oradora, mostrar o seu trabalho e principalmente também fazer amizades e conhecer mulheres que a entendem, que passam pelas mesmas situações e que a podem apoiar nesse seu sonho, nesse seu percurso. Por isso não perco esta campanha, só até dia 7, para se juntar a nós. Eu sei que muitas vezes, muitas de vocês seguem-nos de espírito livre, aqui pelas redes sociais, quem esteja-nos a ver ali no Facebook, mas dê o passo, porque só começa a haver resultados realmente quando faz parte, quando fizer parte desta comunidade. O meu nome é Ana Cláudia, eu sou fundadora e presidente da Associação Adoro Ser Mulher. Eu criei este projeto já há 6 anos, esta aventura, do qual me deixa muito feliz e é uma honra poder estar a representar e de alguma forma apoiar estas centenas e centenas de mulheres que fazem parte e já passaram pela nossa associação. Começamos logo de manhã com estratégia empresarial em termos de pandemia, mas temos que ver este tema com uma força positiva. Precisamos neste momento de inputs, de mais-valias, de ferramentas que nos vão ser dadas pela Mónica Santos. Mónica Santos, que é expert aqui neste tema de estratégia. Ela já está aqui
Em sala à minha espera, eu vou chamá-la e espero que partilhe muito esta palestra para poder, de alguma maneira, também fazer chegar esta oportunidade a outras mulheres. Vamos esperar para a Mónica entrar. Uau! Que linda, bom dia! Estás com o microfone desligado. Ele fica desligado automaticamente. Agora, muito bom dia. Boa, Mónica, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Ana, estou-te a ver aqui com uma caixa de texto à frente. Espera lá. Acho que tem que. Não sei se tem. Diz aqui live e depois diz ver transmissão em serviço, transmissão ao vivo personalizado. Não, isso estamos em transmissão, nós temos as duas aqui nesta sala Zoom, porque isto ainda é muito cedo e é dia da mãe. Estamos cá. Mas não faz mal, mas estamos também em transmissão direto na página do Facebook, por isso é que aparece essa. Ok, nós estamos lá na nossa página em direto e elas lá já estão a começar a pôr os likes e pronto, não é? Por isso, Mónica, já fiz aqui uma apresentação mais ou menos do teu tema, não é? Mas tu é que nos vais agora encher de estratégias e de ferramentas. Não sei se normalmente começamos sempre por apresenta-te um bocadinho o que é que tu fazes, no teu percurso profissional, o que é que nos trazes. Bom, Ana, antes de mais, muito bom dia para todas, espero que estejam tudo bem, é verdade, todas bem, é verdade, hoje é dia da mãe, estamos todas de parabéns, pelo menos aquelas que são mães, e eu creio que aqui, se calhar, a grande maioria o é, e portanto é um dia... Também és? Eu também sou mãe de uma menina de 13 anos. Ok, a minha tem 13 e quase que não dei pelo tempo passado. Tal tem sido a intensidade com que tenho aplicado na minha parte mais profissional, digamos assim, e portanto hoje dou pela Constança, ela chama-se Constança, ela está maior do que eu, é uma menina já quase com 1,65 m e a mãe só mede 1,56 m, mas pronto, portanto ela hoje já me olha de cima para baixo, que é um bocadinho assim. Pronto, e portanto estamos no nosso último dia de Summit da Adoro Ser Mulher. Fazer aqui uma breve introdução à Mónica e depois também aqui um bocadinho a Duas Vezes Mais, a empresa que eu represento, digamos assim, e que é associada da Adoro Ser Mulher. Portanto, o meu nome é Mónica Santos, eu sou licenciada em Gestão de Empresas, tenho mestrado em Gestão e Planeamento Estratégico, com especialidade em balança de scorecard. Portanto, a minha tese de mestrado foi sobre uma das ferramentas mais importantes do planeamento e portanto, do controle de gestão. Tenho tido um percurso profissional sempre, felizmente, em crescendo. Portanto, eu comecei por trabalhar numa das maiores empresas de logística portuguesas, o maior grupo de transportes a nível nacional. Depois, entretanto, tive ali uma breve experiência internacional por esse mesmo grupo. Passei, portanto, depois de ter regressado a Portugal, ingressei pelo mundo da prestação de serviços de limpeza industrial, que foi um desafio enorme, que durou quase 11 anos. Ao cabo de 11 anos, achei que tinha chegado à altura de me iniciar na área empresarial sozinha, que na realidade esse sempre foi o meu grande sonho. E pronto, aqui estou eu, a Duas Vezes Mais já vai a caminho do 6º ano, sempre também em crescendo, e portanto o que é a Duas Vezes Mais? A Duas Vezes Mais é uma empresa de consultoria empresarial que tem vários serviços agregados e que presta vários serviços aos seus clientes, nomeadamente a área financeira, com especial incidência sobre a contabilidade. Pronto, procuramos um serviço de proximidade com os nossos clientes e em 6 anos, portanto, conseguimos construir aqui um caminho bastante interessante, um caminho, creio eu, de sucesso. E pronto, e é para continuar a trilhar esse mesmo caminho. Ana, não sei se queres dizer alguma coisa. Excelente, sim. Elas estão-nos aqui a dar
Todos os bom dia para ti, para mim. Estão mais aqui a ver-nos no Facebook. Fala-nos então só assim, resumidamente, não sei se queres do que nos vais trazer ou se queres partir já para a tua apresentação. Se calhar podemos partir já para a tua apresentação. Eu ontem posso começar um bocadinho por aquilo que vos vou falar aqui hoje e vou procurar ser não muito, mas procurar ser não muito massacrante, porque é 9 da manhã de um domingo e portanto vamos tornar isto exato, vamos tornar isto um bocadinho mais entusiasmante, mais alegre e portanto não vamos carregar muito aqui em assuntos chatos e portanto eu resolvi trazer aqui um bocadinho do que é que pode ser a estratégia empresarial em contexto de crise. Crise essa que, portanto, que surgiu praticamente do nada e que revirou de uma ponta à outra as nossas vidas e a vida também eu diria de 99,9% das empresas deste país e também a nível mundial. Rara deve ter sido a área de atividade que escapou ilesa, portanto, ao tsunami que tudo isto provocou. E, portanto, o tema que vos trago aqui hoje é basicamente a estratégia empresarial em tempos de pandemia. Espero que seja do vosso agrado e que possamos passar aqui 20 ou 25 minutinhos à conversa e que seja uma conversa agradável e prazerosa. Então vá, dá-me só aqui um segundinho, vou-te deixar partilhar então a tua tela. Oh, Ana, agora aqui é que eu acho que vou precisar eu de tenho ajuda. Que dar aqui autorização. Não, sorry. Nem. Ok, experimenta lá, acho que entretanto. Agora espera, deixa-me ver se eu consigo ir buscar aqui. Muito bom dia a todas. Portanto, já estão aqui a chegar algumas dentro da nossa sala, que são as nossas participantes privilegiadas que nos veem aqui com acesso VIP, aqui na sala diretamente connosco. Eu não sei se dar ali o coisinha embaixo do teu lado esquerdo. Sim. Posso lá só pelo abrir grande. Ficar mais. A apresentação de isso, é esse mesmo. Exato. Okay. Portanto, eu vou arranjar aqui para nós irmos aqui. Bom dia para quem chegou. Muito bom dia. Eu vou desligar também. Desliguem os microfones, eu vou desligar o meu também. Só um segundo, Mónica. Sim. Ok, ativar mudo. Posso começar então. Muito bom dia a todos, bom dia Ana, bom dia Odete, para já são as pessoas que vejo por aqui, espero que esteja tudo bem convosco. Pronto, eu depois de ter sido de certa forma desafiada aqui pela Ana Cláudia para fazer parte do Summit da Adoro Ser Mulher, resolvi trazer um tema que me parece ser bastante interessante e bastante pertinente nesta altura do campeonato e nesta altura das nossas vidas. E esse tema, portanto, passa pela estratégia, por falar um bocadinho aqui sobre a estratégia empresarial em tempos de pandemia. Eu prometo que não vou carregar muito nisto, até porque, como eu disse à Ana, estamos praticamente às 9h15 da manhã de um domingo, ainda por cima dia da mãe, portanto um dia especial para todas nós, e portanto vamos tornar isto aqui um bocadinho mais agradável. E portanto vamos começar, portanto, por perceber. Trago-vos aqui também, entretanto, uma frase que me parece que se adequa. Portanto, todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Portanto, esta frase é do Sun Tzu, que é um nome de referência muitas das vezes apontada a esta temática, portanto, da estratégia, e portanto foi a frase que eu escolhi e acho que se enquadra perfeitamente aqui. Portanto, todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas.
Ora, muito bem, a pandemia e o Covid-19. Eu vou-vos dizer assim, eu ainda me lembro da primeira vez, ou das primeiras vezes que comecei a ler e a ver o termo Covid-19 por aí, portanto, pelas internets, e comecei a olhar para tudo isto de uma forma um tanto ou quanto engraçada. Lembro-me até que houve alguém na altura que, quando começou a surgir esta situação portanto, da pandemia e do Covid, que fez uma publicação no Facebook em que dizia qualquer coisa do género: no próximo aniversário, em vez de convidar 25 amigos ou 20 amigos, vou só convidar 19 amigos. E, portanto, esta coisa do Covid ao início, para mim, começou por ser uma coisa mínima. Portanto, eu também fui daquelas pessoas que pensava que isto não ia cá chegar e que não ia, portanto, alterar e modificar os nossos hábitos da forma como modificou e ser, digamos assim, a tragédia que foi a nível mundial e que ainda continua a ser, porque isto ainda não passou. Atenção. E, Aliás, portanto, Mónica, desculpa, nós pensávamos que era só um vírusinho que ficava aí um mês ou dois, quer dizer, nunca ninguém pensou que isto fosse, sei lá, avassalar durante um ano ou mais de um ano toda a economia, né? Todas as nossas vidas. Ana, isto ainda não acabou. Pois Isto ainda não? não acabou. E, portanto, eu vou-te dizer muito sinceramente, tenho muito receio da forma como eu ontem, por exemplo, estive num determinado contexto, portanto, já completamente desconfinada, mas com todos os cuidados, e até porque eu fui daquelas que não fui apanhada ainda pelo Covid, apesar de ter tido já um caso positivo aqui em casa, portanto, não fui apanhada pelo Covid e gostava de passar imune e ilesa em tudo isto. Mas tenho muito receio da forma como nós estamos a desconfinar e eu vou dizer assim, da leveza com que as pessoas estão a passar por esta fase de desconfinamento. Conforme eu disse, eu ontem estive, portanto, num determinado contexto, e nesse mesmo contexto, eu diria que 99% das pessoas deixou de usar máscara, deixou de ter cuidados portanto, de afastamento social, e, portanto, eu creio que para essas pessoas tudo isto já passou, quando na realidade ainda não passou. E, portanto, nós a qualquer altura podemos retroceder e podemos voltar àquilo que vivemos em janeiro e àquilo que vivemos em março do ano passado, que é um novo confinamento. E então aí, se houver aqui efetivamente um terceiro confinamento, eu não sei até que ponto é que a economia e as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, não fecharão definitivamente todas as portas. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado nessa situação e percebermos que tudo isto ainda não passou. Por Ok? isso é que tu nos vais dar aqui umas estratégias fantásticas para nós já também nos precavermos e já estarmos aqui um bocadinho alerta, não é? Pelo sim, pelo não, não é? É um bocadinho por aí, Ana, ou pelo menos vou procurar fazê-lo, ok? Vamos lá. Pronto. E portanto, lendo aqui um bocadinho o slide, em dezembro de 2019, 2000 2019, sim, em dezembro de 2019, a Comissão Municipal de Saúde portanto, da província de Wuhan, que foi onde tudo isto surgiu, reportou cerca de 27 casos de uma pneumonia que à data ainda era totalmente desconhecida. Portanto, e todos esses casos estavam ligados a um mercado de alimentos e animais vivos, sitos em Wuhan, localizada, portanto, na província do Hubei. Isto, portanto, estamos a falar na China. Já em 2020, portanto, o Centro de Prevenção e Controlo das Doenças na China informa que surgiu um novo coronavírus, que na altura designaram por SARS-CoV-2 e que ficou mundialmente conhecido pelo Covid-19 e que foi detectado como agente causador de cerca de 15 dos 59 casos de pandemia detectados na altura. Desde então, até tudo isto se transformar, portanto, numa pandemia à escala mundial, foi um ápice. Eu diria que aqui houve há quem defenda que isto, portanto, foi um vírus criado em laboratório, há quem ache que tudo isto surgiu de forma natural. Pronto, temos aqui estas duas opiniões.
creio que os próprios especialistas se dividem entre uma e outra e, portanto, também não interessa aqui para o caso perceber até que ponto é que isto foi propositado, se não foi propositado. Interessa sim percebermos o impacto que tudo isto teve na economia, que teve na saúde pública das pessoas e as crises que, portanto, a partir daqui que foram surgindo em todos os países do mundo, sendo que nenhum deles conseguiu passar verdadeiramente ao lado de tudo isto. E, portanto, e a forma como tudo isto veio modificar as nossas vidas, ao ponto de começarmos, de certa forma, a falar do novo normal que nunca será o normal que nós conhecemos lá atrás. Eu estou em crer que houve coisas que o coronavírus, portanto o Covid-19, trouxe, que vieram para ficar e que dificilmente as vamos dispensar e nos vamos ver livres, e o livres aqui é entre aspas, livres dessas situações a curto, médio prazo. Portanto, com o surgimento desta pandemia ou desta situação sanitária que ao início não foi decretada inicialmente como pandemia, portanto começou por ser uma epidemia e só mais tarde é que a Organização Mundial de Saúde transformou tudo isto numa epidemia, numa pandemia, aliás, as empresas passaram a enfrentar aqui desafios que até então eram perfeitamente desconhecidos. Portanto, tivemos que readaptar tudo aquilo que nós conhecíamos na altura à situação que em 2020, a partir de março, sobretudo no nosso país e na Europa, a partir de março de 2020 começámos a viver. E, portanto, deparámos-nos efetivamente aqui com uma situação completamente incerta, não sabíamos o que é que isto era, inicialmente não sabíamos o que é que isto era, tínhamos uma vaga ideia que já tinha havido por aí alguém no cinema e até na literatura que já tinha escrito e tinha feito um filme sobre algo parecido com isto, mas eu creio que ninguém estava preparado para o que aí vinha. E portanto tudo isto foi ali ao início muito complicado de gerir, não só pelas pessoas como também pelos próprios governos dos países e também portanto, pela Organização Mundial de Saúde, que teve que agir aqui em tempo praticamente recorde. E portanto, como eu estava efetivamente aqui a dizer, as empresas passaram a enfrentar desafios financeiros e operacionais com um futuro improvável e incerto e foram obrigadas a direcionar as suas atenções para as necessidades dos seus funcionários, clientes e fornecedores. E o que é que elas tiveram que fazer mais concretamente? É isso que vais passar para nós? Ou o que é que nós temos que fazer? Posso falar um bocadinho sobre isso. As empresas tiveram que se readaptar. Houve aqui, de facto, situações, conforme eu já disse anteriormente, que vieram para ficar. Estou-me a lembrar, por exemplo, desde logo, de 3 situações muito concretas. A questão aqui, por exemplo, do teletrabalho, em que as pessoas passaram a estar em casa, ou a partir do momento em que passaram a estar em casa, portanto, não deixaram de produzir, não deixaram de trabalhar, porque foram colocadas ao seu dispor todas as ferramentas que precisavam para continuar a laborar, digamos assim, mesmo não estando no seu local específico de trabalho. E isso eu creio que portanto, creio que foi uma das situações que de facto resultou e que na realidade veio para ficar a tal ponto, ou de tal forma e ao ponto de hoje ser possível, por exemplo, estarmos aqui a fazer um summit via online e à distância. Pronto. E portanto esta situação do teletrabalho já era uma situação que era explorada, mas não com tanta, portanto, com tanta frequência e não com tanta intensidade como agora o é, e eu creio que essa é uma das situações que foi trazida para aqui com a pandemia e creio que vai ser o futuro. Muito honestamente creio que vai ser o futuro. Sim. Não digo com isto que se substitua, digamos assim, as reuniões presenciais, o estar fisicamente nos sítios e nos espaços e nos locais, mas, portanto, numa situação de facilitar e ser mais rápido e mais económico, o teletrabalho irá certamente ajudar aqui. Essa foi uma das situações. A outra situação foi, portanto, por exemplo, na questão da restauração,
aqui, portanto, a questão do takeaway, o ir buscar para comer ou para utilizar em casa, creio que também é uma situação que veio efetivamente para ficar, e portanto creio até que isto criou aqui outras alternativas e outras oportunidades de negócio para as empresas, ok? E portanto, Mónica, eu falei ontem na palestra da colega, também tocamos um bocadinho aqui no tema que tu também estás a falar. É preciso às vezes aparecer as crises para as pessoas, porque a mim o que me deu a entender é que estávamos muito, nós ainda somos um país com o comércio ou com o formato empresarial tradicional, em que tem o chefe, é das 9 às 6, está lá no trabalho na tua secretária, o restaurante abre a porta, os clientes vêm. Quando se tu fizeres uma planificação e uma estratégia, os negócios deviam ter várias formas de rendimento já à partida de forma inicial. Faz-me todo o sentido um restaurante ter takeaway, tem as mesas, tem uma esplanada e tem takeaway, não é? Foi preciso, porque ainda são as cabeças de empresários à moda antiga, ou tradicional. é um facto, Cláudia, falas aí numa situação muito, muito concreta. Eu, por exemplo, na minha atividade profissional, enquanto contabilista, eu lido muito com aquelas pessoas, com pessoas empreendedoras, e que, na realidade, são pessoas que se incentivam e que decidem dar o passo seguinte e dar, portanto, dar aqui a oportunidade de criar negócios novos, e seguir com as suas vidas nesse sentido. A verdade é que nós temos dois tipos eu diria assim, temos os empresários propriamente ditos e depois temos os empreendedores. São coisas completamente distintas. Indo de encontro àquilo que acabaste de referir, o empreendedor é aquele que, na realidade, avança praticamente sem medo. E sem ter receio do que virá pela frente. Portanto, é uma pessoa totalmente, eu diria assim, free spirit, e que decide dar o passo seguinte. Arriscar, temos que arriscar. Verdade. Por outro lado, temos os empresários, que são aqueles que a primeira preocupação deles é: como é que eu posso fazer para não pagar tantos impostos ao Estado? Pronto, e esta é na realidade a grande preocupação dos empresários, quando podiam, digo eu, ter uma mente um bocadinho mais aberta e realmente olhar para esse tipo de situações que estás a dizer, porque a verdade é que o teletrabalho, o takeaway e outras situações que foram surgindo aqui com a questão da pandemia, abriram aqui novas oportunidades e até novos canais de vendas que podem efetivamente ser explorados pelas empresas e que podem dar tanto ou mais rendimento do que os canais normais. É Nós verdade. tivemos aqui na associação também, nos tivemos que reinventar um bocadinho. Mas não foi difícil. Passamos as reuniões que temos todos os meses associadas online. Faz-nos falta, como é óbvio, mas porque é uma associação, são pessoas, lidamos com pessoas, precisamos de um bocadinho daquele contacto para nos irmos conhecendo, para fazer o networking e por aí fora. Mas fizemos, passamos para o online e, como é óbvio, o Summit, como disseste há pouco e muito bem, nasceu no meio, neste ano, para nós também não estarmos paradas e podermos fazer. Mas em relação, por exemplo, do trabalho do home office, eu já o faço há 15 anos. Portanto, para mim, não, essa transição foi igual. Mas eu percebo que, por exemplo, na restauração, e é realmente um setor que está mais afetado, e terrivelmente, não é? Até porque nós somos um país de restaurantes, gostamos muito de comer e fazemos muito bem, porque temos uma boa gastronomia. É restaurante porta lado a lado, e depois lá está, é o empresário com a cabeça tradicional, que nem sequer tem um site, nem sequer tem nada, depois tem que fazer um takeaway, como é que as pessoas vão selecionar? Foram para lá e olha, diga-me lá o que é que tem hoje, percebes? Portanto, depois foi esse stress que não é planeado. E é como tu dizes, o empresário pensa, a mínima crise que tenha, pensa é despedir pessoas e cortar despesas e não pagar e não sei o quê. E o empreendedor tenta arranjar outras formas, outros pontos de rendimento para manter as suas pessoas, pelo menos para manter a sua estrutura e de alguma forma se reinventar de forma positiva, não é?
Sem dúvida, Cláudia. Isso é verdadeiramente. E às vezes chega até a ser dramático, digo eu, porque à mínima coisa há empresários que não. Há empresários, lá está, há empresários que não têm sequer a capacidade para esperar um mês ou 2 meses para ver se há ali um ponto de viragem que possa fazer com que o negócio leve outros caminhos e outros rumos que têm vindo até então a serem seguidos. E, portanto, há de facto esta situação. Então, vamos lá aqui avançar com as tuas Vamos avançar, sim. Portanto, conforme eu disse, portanto, surge assim então, com toda esta situação, aquilo que frequentemente começámos a ouvir, que seria aqui a questão do novo normal. E esse novo normal obriga, efetivamente, a que as empresas adotem novas estratégias em tempos de pandemia. Eu acho que o slide agora... Não. Eu peço desculpa, acho que isto bloqueou. Agora, portanto, quando falamos em estratégia empresarial, estamos aqui, de certa forma, a estratégia é nada mais, nada menos do que percebermos que estamos no ponto A, queremos ir para o ponto B e traçarmos os caminhos e o rumo que queremos para ir do ponto A ao ponto B e fazer desse mesmo percurso um percurso de sucesso. Ou seja, por outras palavras, a estratégia empresarial é a definição das ações que devem ser tomadas hoje, no curto prazo, para desenvolver planos de ação a médio prazo, de forma a ser possível alcançar os resultados ou concretizar os objetivos traçados no futuro, nomeadamente no longo prazo. Ok? Eu acho que esta definição está perfeita e exprime exatamente aquilo que é de facto a estratégia ou o que é que pode ser de facto a estratégia empresarial. Eu creio que os slides estão... Ok, agora sim. E portanto, penso agregada à estratégia empresarial, surge efetivamente aqui a questão da gestão estratégica, que passa, ou que não é pode, é uma arma poderosa para a sobrevivência e sustentabilidade das pequenas e médias empresas. Sobretudo destas. E destas porquê? Porque, por duas razões, o tecido empresarial português é composto fundamentalmente pelo pequeno médio empresário. E também porque é aqui nestas empresas que os grandes problemas surgem. E surgem porquê? Porque as tomadas de decisões e tudo o que é as ações concretizadas portanto, na empresa, no negócio, está dependente muitas das vezes de uma só pessoa. E, portanto, é aqui que a gestão estratégica passa a ser efetivamente fundamental para que estas empresas ou para que este tipo de empresas possa efetivamente sobreviver e ser sustentável no futuro. Portanto, ser sustentável no futuro, seja ele mais próximo ou mais distante. E, portanto, o planeamento estratégico é difícil, portanto, um planeamento estratégico eficaz, persuasivo e concretizável é difícil, porque, na realidade, a pandemia trouxe até nós, portanto, um cenário de incerteza e de não sabermos se o passo que estamos a dar em frente é um passo seguro ou não. Eu, de certa forma, era capaz de dizer aqui que, neste momento, continuamos a navegar em águas muito, muito, muito turbulentas e que, digamos assim, quase que a cada passo que damos, não sabemos se temos capacidade para dar o passo seguinte ou não. E, portanto, estamos efetivamente perante uma situação nova, repleta de incertezas, e essas incertezas acarretam aqui sempre um determinado número de riscos, ok? Que, lá está, vou outra vez novamente atrás, Ana, só para dizer aqui, nem todos os empresários estão dispostos a correr esses mesmos riscos para manter os seus negócios em atividade. Eu compreendo, mas também é assim, mesmo que seja um empresário, um empreendedor, porque depois temos esse equilíbrio, que é um empresário que tem perfil e vontade de empreender.
como é óbvio, temos que fazer bem, pensar bem no que fazemos. Tem que ser as coisas todas muito bem calculadas, ponderadas. Mas, e olha, ainda bem que puseste esse slide, desistir é a palavra que não existe. Parar, estagnar, é a mesma coisa que o não fazer, é a mesma coisa que desistir. E há que sim, temos que planear bem, ponderar, mas sempre fazer, sempre avançar um bocadinho, não desistir, porque depois também as pessoas ficam bastante desanimadas, não é? E acabam por desistir das suas coisas. Para quem está a começar, eu acho que a melhor altura para se começar um negócio é mesmo quando temos as crises, porque nós acabamos por criar os projetos com outra, não é? Com outra, não digo outra cabeça, mas com outro tipo de ponderação e de estratégia e adaptadas à realidade que é esta. Tudo o que vier a mais, depois são bónus, não é? Coisa que a economia, obviamente, um dia vai passar, não é? E, apesar de ainda não estar totalmente atravessado, mas vai passar e depois a economia vai outra vez fortalecer e pronto, não é? Mas tocando ainda um bocadinho aqui naquilo que tu disseste antes, se formos ver bem, há outro, por exemplo, uma Califórnia não teve assim a nível económico, mesmo nos Estados Unidos, não teve uma crise tão grande, porque o sistema de home office lá, trabalhar em casa, os takeaways já existem há muitos anos. Qualquer empresa, qualquer restaurante tem um site, tem uma página na rede social, tem, percebes? E para mim isto é a formação desses empresários tradicionais não foi bem feita, no sentido em que quando tu tens de criar um negócio, tens que o pensar já com várias formas de rendimento, não é? O que é que tu achas? Luana, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu diria assim, o problema é que o empresário quando decide, eu vou-te fazer aqui um bocadinho o filme, não vou dar novidade nenhuma, o empresário quando decide avançar e quando decide investir, digamos assim, porque Vai ao banco. não, não, também, na maior parte dos casos também. Mas pronto, vamos falar daqueles pequenos negócios de bairro, em que metes a chave à porta, abres a tua lojinha essa, por exemplo, que é uma das áreas que está muito, muito em voga agora, por exemplo, os podólogos ou até mesmo as esteticistas, em que a cada esquina tens 3 ou 4 situações dessas. Esses negócios não são pensados. Esses negócios não são planeados. As pessoas vão sem saberem muito bem aquilo que vão e não estudam o negócio. A realidade é essa. Eu decido, tenho aqui, vou dizer assim, meia dúzia de tostões para investir, vou e abro uma esteticista. Quando se calhar na realidade o sítio onde eu vou colocar a minha lojinha de estética não é o sítio mais indicado, porque já tenho à volta umas 6 ou 7 esteticistas e, portanto, já nem sequer há mercado, não há negócio para mim ali. E, portanto, são situações que morrem à nascença, precisamente porque não se faz o trabalhinho de casa de estudar qual é que é o melhor sítio para colocarmos um negócio, que tipo de negócio é que se é mais rentável abrir uma estética, se é mais rentável abrir um café ou abrir, sei lá, um cabeleireiro. O empresário hoje em dia não faz isso, não faz isso. E depois é aquele tipo de pessoa, ou são aquele tipo de pessoas, felizmente, atenção que felizmente há exceções, isto portanto, não é, Estamos aqui a arrasar. não é, porque há exceções, mas a realidade é que o empresário, ou a pessoa que decide avançar e investir, pensa que o negócio vai rentabilizar em 2 ou 3 dias e quer começar logo dali a tirar para comprar o belo do Ferrari, para ir de férias para o outro lado do mundo, para comprar vivendas, etc, etc. E as pessoas têm que perceber que os negócios hoje em dia não dão para isso. Não dão, a verdade é que é essa. Com o Ferrari nem nada disso. Digo até que tu, quando abres um negócio, se começas logo o primeiro lucro ou rendimento, nem digo que seja lucro, nos primeiros rendimentos que faças, se tiras para pagar as tuas despesas pessoais, né? Pagares a tua vida normal, nem digo que tenha um luxo extra, não é? Isso já foi esses tempos. À partida estás a matar o teu negócio, porque todo o dinheiro que faz nos primeiros anos, e tu sabes isto melhor do que eu, tem de ser para ser introduzido, reinvestido dentro
do próprio negócio. Facto. Mas desistir é a palavra que não existe, como tu dizes aqui, Exatamente. porque as dificuldades também não somos Não é nós. opção. Avançar. Mas isto é para tudo na vida. Desistir é a palavra que deve ser riscada do dicionário. Da cabeça. E cruzar os braços é tudo menos viável, digamos assim. Ok? Boa. Vamos avançar então, Ana. Eu não sei, aqui a animação dos slides, algo se passou por aqui, mas pronto. Vamos então falar aqui só um bocadinho e vamos fazer isto de forma transversal. Vamos começar a acelerar um bocadinho. Mais acelerado, sim. Sim, e vamos falar um bocadinho aqui sobre as etapas da gestão estratégica. Portanto, vamos perceber que, em primeiro lugar, há aqui um determinado número a primeira etapa é a etapa da identificação. Identificação de quê? Portanto, se conseguirmos responder a estas três perguntas, temos efetivamente os riscos e os problemas de todas as áreas da empresa identificadas e de certa forma, previstos. Portanto, são riscos que são previstos, digamos assim. Como é que a empresa e o negócio foram afetados pela pandemia? Isto vai nos permitir tomar as decisões e implementar as medidas necessárias para minimizar, portanto, os impactos. Quais foram os problemas que surgiram e que mudanças negativas é que ocorreram durante a pandemia? Ok? Portanto, é de facto uma forma de olhar para o negócio, identificando estas situações, respondendo a estas perguntas, conseguimos aqui ter um conjunto de respostas que nos permitem efetivamente adaptar e adotar as medidas necessárias para fazer face a essas mesmas dificuldades que tivemos durante e que estamos a ter ainda, portanto, nesta fase. Boa. Segunda etapa, portanto, da gestão estratégica é, de certa forma, a análise qualitativa, que é nada mais, nada menos do que a identificação dos riscos e o nível de importância que esses mesmos riscos têm dentro da empresa e qual é a probabilidade de eles virem a acontecer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Imaginemos que a questão do teletrabalho, ou melhor, a questão do takeaway na restauração, ou até mesmo, digamos assim, a questão, de certa forma, isso também foi um bocadinho, fomos obrigados um bocadinho a isso, mas, por exemplo, no caso das esteticistas, a questão aqui de terem que passar a funcionar portanto, com marcações e terem que ter um espaço mais higienizado e portanto, mais seguro. Isso veio a obrigar, portanto, tinha aqui um risco associado, desde logo o investimento que foi necessário fazer para a adaptação dos próprios locais de trabalho a essas novas regras que foram impostas e, portanto, esse mesmo risco, aquilo que eu pergunto é se foi de facto analisado o impacto que esse mesmo risco tinha para a atividade dessas pessoas. Ana, e eu devo-te dizer que muitas das pessoas que o fizeram, portanto, hoje desenvolvem o seu negócio de uma outra forma, quem não o fez foram dos primeiros a colocar a chave à porta, porque houve muitos destes negócios que tiveram que fechar portas logo de imediato, não tiveram capacidade de sobrevivência e não tiveram capacidade de sustentabilidade. Mas eu vejo isso também quase como as crises também servem um bocadinho para isso, sabes? Levar a madeira, tirar a madeira velha e a ficar... seleção natural das coisas. Facto. Eles realmente fazem as coisas bem, têm negócios pensados, planeados, fortes, com carteira de fidelização de clientes, podem, como é óbvio, baixar as vendas e isso acontece a todos, mas não fecham as portas. Aguentam ali firme, deixam passar, ultrapassar aqui este tsunami com a maior resiliência possível e depois voltar a fortalecer-se novamente. Facto, Ana. É a seleção natural das coisas. É aquilo que eu chamo a seleção natural das coisas. Mas pronto, é separar o trigo do joio, se queremos ver a terceira fase, portanto, da gestão estratégica passa efetivamente pela análise quantitativa. Se lá atrás na análise qualitativa era
qualificar os riscos associados, aqui, de certa forma, é quantificar, é estabelecer métricas para avaliar o impacto e os efeitos causados por esses mesmos riscos que já aconteceram e se concretizaram. Quais foram os reais impactos de tudo isto, portanto, nas empresas e no nosso próprio negócio enquanto empresários. Isto é absolutamente fundamental, porque tendo isto quantificado, sabemos efetivamente onde é que estamos e se temos capacidade de seguir em frente ou não. Portanto, a quarta etapa da gestão estratégica é aqui a questão de planear as respostas a dar, depois de ter sido qualificado e quantificado os riscos, vamos efetivamente perceber o que é que podemos fazer para minimizar os efeitos desses mesmos riscos dentro da empresa. Como é que eu posso, dizendo isto por outras palavras e de uma forma um bocadinho mais ligeira, como é que eu posso passar aqui por entre os pingos da chuva sem que a tempestade se abata em cima do meu negócio e em cima de mim enquanto empresária? Ok? Como é que eu consigo salvaguardar as pessoas que tenho à minha volta, no caso de ter empregados, como é que eu consigo salvaguardar o meu negócio sem que isso me cause grandes transtornos? E, portanto, será da capacidade de resposta da parte do empresário que irá ditar, digamos assim, a continuidade ou não da empresa ou do negócio. Boa. Portanto, no meio de tudo isto, quando se fala de gestão estratégica, há que perceber que essa mesma gestão estratégica tem que ser uma gestão estratégica eficiente, ok? Eficiente é diferente de eficaz, ok? E, portanto, basicamente, há aqui um conjunto de situações que os empresários, os empreendedores podem, de certa forma, adotar para implementar uma gestão estratégica eficiente nos seus negócios, nas suas empresas, ok? Em primeiro lugar, portanto, temos aqui a definição de equipas que sejam responsáveis pela tomada de decisões, ou seja, é nada mais nada menos do que perceber que temos um conjunto de pessoas dentro das empresas ao nosso dispor e perceber quais são aquelas que verdadeiramente estão preparadas e são capazes de ajudar o empresário a tomar a decisão. E, portanto, criar equipa ou equipas para a tomada de decisões urgentes é o primeiro passo para adotar estratégias eficientes e minimizar os impactos que a pandemia teve ou possa ainda vir a ter dentro dos nossos negócios ou das nossas empresas, ok? Ou seja, enquanto uns pensam logo em despedir, tu que nos trazes aqui de advice, não é? É ou criar ou então juntar ao teu redor, como empresário, não é? Pessoas que te ajudem também a tomar as decisões e que tenham iniciativa. Isso é muito importante. É verdade, Ana. Acima de tudo é o empresário perceber que tem que se rodear das pessoas certas, ok? A palavra equipa e não é, são os meus colaboradores, não é? Porque isto vai bater entre o chefe e o líder. A liderança e o chefe, não é? Sabes como é que se distingue isso de uma forma muito fácil? Eu digo-te, o líder é aquele que trata as pessoas que estão à sua volta como uma extensão de si próprio. Como uma extensão de si próprio. O chefe é o designado. Eu acho esta palavra absolutamente horrível porque me faz ir lá para trás para o tempo da escravatura. É o patrão. O chefe é o patrão. Esse patrão está sempre sozinho na sua bolha e depois, em tempos de pandemia, em tempos de crise e por aí fora, depois precisa de ajuda, porque somos todos seres humanos e muitas das vezes em alturas de ansiedade tomamos decisões erradas, porque estamos a sofrer, estamos ansiosos e a ansiedade é inimiga de qualquer tipo de ação que nós possamos fazer. E depois, quando precisa, como é óbvio, as pessoas não se sentem
dentro de um grupo, não se sentem, façam, que estejam a contribuir e viram-lhe as costas. Por isso, quem esteja a ouvir e que estão a pensar em criar a sua equipa, juntar essas pessoas às suas voltas, as pessoas têm que ser motivadas, incentivadas. Não há nada como nós sentimos que somos uma equipa, fazemos parte de algo. Cada um contribui com a sua área, com a sua expertise, como se costuma dizer, mas é um todo. Como nós na associação, somos uma comunidade. E o todo é só uma das partes, e isso é fundamental. E essas partes têm que estar aliadas para que o todo possa ter o seu sucesso. Boa. Um bocadinho por aí. Portanto, a segunda fase aqui de uma gestão para adotarmos uma gestão estratégica de sucesso, digamos assim, é, portanto, perceber que com esta situação, portanto, estamos a atravessar uma crise sanitária, crise até de valores, mas enfim, crise de valores. Portanto, é preciso perceber que a pandemia fez com que as margens de lucro das empresas reduzissem drasticamente. E, portanto, se reduzimos as margens de lucro, vamos ter que readaptar não só o lado, porque baixamos garantidamente, que a maioria das empresas baixou o volume de vendas, o volume de negócio, e, portanto, se baixa do lado dos proveitos, também tem obrigatoriamente que baixar do lado dos gastos. E, portanto, para isso é preciso efetivamente identificar não só os gastos fixos, que são aqueles que nós temos lá sempre, como também os variáveis, e cortar aquilo que é sedentário, ok? Mandar fora aquilo que nós não precisamos. E uma boa forma de fazer isso, portanto, é através da renegociação dos contratos existentes dentro da empresa e, acima de tudo, saber maximizar e potenciar a subcontratação de serviços, que muitas das vezes retira muitos gastos associados ao desenvolvimento da própria atividade dentro das empresas, ok? É dizermos, vamos chutar para cima do nosso, digamos assim, subcontratado, do nosso prestador de serviços, algo que nós faríamos anteriormente dentro da própria estrutura da empresa, ok? E, portanto, esta é de facto uma outra situação que temos que ter em conta para termos aqui uma gestão estratégica eficaz. Avançando. Estamos a falar nos outsourcings, não é? Estamos a falar dos outsourcings, sim. Portanto, temos aqui também a questão de saber gerir isto para quem, portanto, para quem trabalha mais na área das vendas, do que propriamente na área da prestação, sendo também que na prestação de serviço há que cumprir prazos e, portanto, também é um bocadinho por aí, mas aqui, portanto, gerir as encomendas e prazos de entrega, portanto, digamos assim, que passa a ser fundamental, porque, digamos assim, as vendas por correspondência, ou foi também aqui um outro canal de vendas que se abriu, e, portanto, é uma das coisas que nos obriga, ou que obriga as empresas, efetivamente, a ter não só em conta que os canais tradicionais de vendas não dão tanto já como davam anteriormente, e, portanto, houve que abrir aqui novas situações, procurar aqui diversificar efetivamente o negócio, e, portanto, saber gerir os prazos de entrega e as próprias encomendas é fundamental para termos uma gestão estratégica eficiente. Claro. Não, nestas alturas temos que tratar os poucos clientes que ficam, sem dúvida, de forma sarcasticamente. Como se fosse, é quase como se tratá-los como se eles fossem a última bolacha do pacote. Pronto, é um bocadinho por aí. Mas sabes que essa bolacha às vezes está toda partida, ó, Mónica. É verdade, isso é verdade. Mas pronto. Uma das coisas, e isso acho que foi uma das coisas que foi logo notória, logo de primeira, foi que, portanto, tinha que haver aqui, efetivamente, já que as pessoas não podiam estar presencialmente e que não conseguiríamos vender e continuar a prestar os serviços de forma direta no contacto pessoal, portanto, houve que criar aqui, efetivamente, novas estratégias de venda, abrir novos canais de venda, sem que a saúde financeira das empresas sofresse um impacto tão grande como aquilo que era inicialmente expectável e como sofreu em muitas delas. Foi para mim absolutamente claro que houve negócios que dificilmente, depois do primeiro confinamento, iriam voltar a abrir portas, e isso na realidade aconteceu. Portanto, um dos setores que foi efetivamente
penalizado e continua a ser penalizado, é o negócio da noite, portanto os bares e as discotecas, que ainda hoje continuam de portas fechadas, e a questão aqui também da restauração e da hotelaria. Pronto, foi de facto, o turismo também foi bastante penalizado. Aí nessas as discotecas, os bares, notou-se claramente que nós, a nível do governo, não tínhamos nada para os apoiar. Né? Portanto, parece como uma atividade clandestina que não existe, não é? Apesar também de haver muito. É complicado, é complicado. Mas há empresários que trabalham, que têm, portanto, esses discotecas, bares, portanto, que trabalham na noite, né, como a gente costuma dizer, que são empresários até bastante cumprem, pagam impostos e por aí fora, porque depois tocamos aqui num setor que se desvia muito dessa parte e depois quando se quer ter os apoios, não os tem, não é? Mas, por exemplo, o setor da cultura, não é? O setor da cultura foi a cultura, não é? Viu-se mesmo que nós no nosso país não apoiamos artistas, foi tudo posto de lado. Mas pronto, temos que acelerar um bocadinho mais ainda. Olha, já tenho, creio que são mais 2 ou 3 slides, é relativamente rápido. Vamos efetivamente acelerar. Temos aqui também que, lá está, em tempos de crise e com uma situação destas que nos obrigou a ficar tão isolados como ficamos, o saber comunicar é fundamental. E o comunicar aqui não é só comunicar para fora, era também comunicar para dentro das empresas, tanto para os colaboradores, para quem connosco interage todos os dias no desenvolvimento da nossa atividade. Mas, acima de tudo, saber comunicar com o cliente passou a ser, se já era importante, passou então a partir de tudo isto, passou a ser fundamental e passou a ser um fator diferenciador e um fator que garante sucesso, caso essa mesma comunicação seja feita de forma eficaz, ok? Comunicar aqui neste, corrijo-me se não for aquilo que tu estás a querer passar para nós, porque as pessoas também, a nível de cabeça, ficaram psicologicamente e muitas estão arrasadas, assustadas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as notícias também tiveram um peso muito negativo durante este tempo todo, porque era só, em todo lado só se falava mortes, isto e aquilo, e era horrível, completamente dramático, e as pessoas também, além de se terem que isolar, também ganharam grandes medos. Comunicar com um cliente significa também lhes dar positividade, dar-lhes ali alguma força para continuar e também para não desistir, não é? Não estar quase que como que aqui, por favor. Mas estamos aqui a jogar também com pessoas e com a parte psicológica delas. Sem dúvida. E esses efeitos psicológicos do isolamento, eu falo por mim, eu estive 2 dias isolada. Assim que a pandemia surgiu, consegui ficar em casa 2 dias, porque desde logo percebi que o sucesso de conseguirmos superar esta situação dramática que se abateu sobre nós iria pender muito para cima dos contabilistas e para cima de quem geria e de quem apoiava as empresas. E, portanto, fiquei 2 dias em casa e foi até o momento em que percebi que não posso ficar, nem posso deixar toda a minha gente que tenho dentro da empresa e a meu cargo ficarem em casa, portanto tenho que arranjar aqui, tive que me readaptar e, portanto, o peso psicológico que a crise que a crise pandémica deixou nas pessoas, e queira Deus que não tenhamos que regredir, vamos esperar que tudo isto corra bem e que não precisemos de regredir e que não tenhamos que confinar uma terceira vez, mas o peso psicológico, que é aqui que eu quero chegar, o peso psicológico que tudo isto deixou nas pessoas é dramático. Ana, no primeiro dia desta terceira fase de desconfinamento, quando abriram os centros comerciais, as pessoas pareciam que andavam completamente à toa, pareciam zombies. As pessoas não se sabiam mexer, não se sabiam movimentar, não sabiam estar. Foi uma coisa completamente... E eu estive no Dolce Vita nesse dia, passei o dia no Dolce Vita, que eu tenho lá alguns clientes e procurei acompanhá-los de perto, e foi absolutamente surreal olhar para as pessoas não sabiam, praticamente não sabiam caminhar, não sabiam andar, não sabiam estar.
E isto foi muito interessante, a sério, foi muito interessante de se Incrível. observar, acima de tudo de se observar. Na realidade, e isto é exatamente isto que eu queria relevar, é que o efeito psicológico que isto teve nas pessoas deixou marcas muito profundas mesmo, e que ainda O que é vai que nos demorar o diz seu que tempo. aqui surgem verdadeiras oportunidades de negócio? Que oportunidades são essas, Mónica? Ana, eu costumo A nível dizer. de nos destacarmos da concorrência, vai, digamos, se soubermos comunicar, se soubermos ter uma especial atenção para com os nossos clientes ou com com a nossa equipa, poderemos Sem dúvida. tornar isto em algo positivo e uma oportunidade? É sem dúvida, é sem dúvida. O estar próximo, o contacto, não quer dizer que seja contacto físico, porque há negócios que até nem requerem tanta a obrigatoriedade de estarmos próximo das pessoas, mas a pessoa sentir, o empresário, o empreendedor, sentir que do outro lado tem alguém que o pode apoiar e que o pode ajudar, e o cliente, o próprio cliente, quando procura o negócio, saber que tem ali não alguém que lhe está a tentar, eu vou utilizar esta palavra, impingir um serviço ou um produto, mas alguém que o pode ajudar a satisfazer uma necessidade. Eu devo dizer, Ana, que acho que o pós-venda vai ser cada vez mais importante para Follow-up, o seguimento, gostou, está a correr bem, sei lá, isso, uma o semana, duas mínimo, semanas depois, sem dúvida, o sem contacto para dúvida, voltar aos tempos antigos, eu sem acho. dúvida, sem Mesmo dúvida, o sem contacto dúvida. mais Personalizado, personalizado, não é? personalizado Eu e mais gosto. próximo. E mais Mas na próximo. área da beleza, a área da beleza tem que ser, a beleza tem que ser personalizada, Uhum. portanto há sempre um follow-up que nós fazemos e que pronto, temos sempre saber se está bem, se resultou, se gostou, se precisa de alguma ajuda ou mais algum apoio, por aí fora. Mas sim, sim, concordo perfeitamente. E portanto, e praticamente já a finalizar, é bom que se diga que esta crise não vai durar para sempre, ok? Portanto, as pessoas têm que ter bem presente nas suas cabeças que é aqui e agora que temos que decidir, que temos que tomar as decisões certas, e que são as empresas que as empresas que sobreviverem a todo este tsunami que se abateu sobre nós são aquelas que irão sair vencedoras num futuro muito próximo. Eu quero acreditar que esse futuro estará relativamente próximo e, portanto, quem a tudo isto conseguir sobreviver irá ter certamente sucesso no futuro próximo. Bom, Ok? E, portanto, é isto. aplausos, os meus aplausos. Está bem? Olha, Mónica, muito obrigada. Eu não Nada. sei se queres fazer assim, se tens mais alguma coisa para dizer, a nível de. Não, a única coisa que eu quero dizer é deixar aqui uma palavra de esperança, porque aqui na associação temos, acima de tudo, creio eu, pequenos empresários, pequenos empreendedores, digamos assim, eu prefiro utilizar a palavra empreendedor, pequenos empreendedores, pequenos médios empreendedores, coragem, força, porque juntos somos muito mais fortes e vamos todos conseguir superar esta fase. E certamente que as pessoas que aqui estão têm capacidade para lá mais à frente saírem empresárias de sucesso e alguém que vai olhar para trás e vai achar que tudo isto foi uma lição e uma aprendizagem para sermos melhores e gerirmos os nossos negócios de uma forma diferente e mais produtiva, mais lucrativa, digamos Posso assim. interromper? Tens mais assim alguma coisa de slide? Não, era só mesmo isto, agradecer a quem esteve presente, pedir desculpa se fui demasiado exaustiva, mas Não, foi ótimo. às vezes É torna-se ótimo ter essas estratégias para a gente. É ótimo. Mónica, muito obrigada. Portanto, duas vezes mais é a tua empresa, exato. portanto, também fazes consultoria, por isso, quem quiser estar interessado, basta só fazer uma pesquisa por ti, né? Duas vezes mais, vamos Sim, chegar sim, a sim. ter os teus Sim, contactos. nós temos site, temos página no Facebook, temos Claro. Instagram, portanto temos as redes sociais Instagram todas aí, 2, um X e mais. o mais por extenso. Vamos avançar, aliás, já passamos um bocadinho de tempo, eu já tenho aqui a Fátima, a próxima oradora, que já está aqui preparada. Agora vamos passar para um tema completamente diferente. Mas, Mónica, muito obrigada. Quem está aqui connosco, as nossas participantes VIPs, que têm sempre aqui este acesso privilegiado de estarem aqui
mais perto de nós. O link é o mesmo para acederem. Nós agora vamos para falar de parentalidade consciente. E hoje é dia da mãe, somos mães, e vamos ganhar aqui umas ferramentas de como nos tornarmos umas melhores mães. Para também, faz parte de nós e é muito importante para nós. Também ficamos muitas vezes debruçadas nos negócios e às vezes, não é, esse papel também fica ali posto um bocadinho de lado. E não deve. Portanto, vamos fazer só aqui um intervalo de 2 ou 3 minutinhos, que é para não perdermos mais tempo. Vou interromper então aqui o nosso live no Facebook, elas estiveram ativas, um grande beijinho, mas vão beber um cafezinho, mas voltem já, está bem? Para continuarmos aqui com o nosso summit. Até já!